Então, lembrando, né, a aula está sendo gravada, então eu vou começar aí o vídeo me identificando para ficar registrado. Então, eu sou o professor Paulo Daines, do Instituto Federal de São Paulo. Esta é uma aula síncrona do curso de Laboratório de Conversão de Energia 2. Boa tarde a todos, pessoal. Todo mundo aí? Então, 6 alunos, acho que podemos tocar em frente a nossa disciplina. Bom, hoje eu vou tentar abranger o conteúdo de dois experimentos que têm uma certa relação entre si, que são o experimento 11 e 12 do nosso material. Nós vamos falar basicamente sobre alguns tipos de falhas que nós podemos ter em máquinas elétricas e o que isso vai afetar no seu comportamento. E também vamos falar de motor de indução monofásico, certo? Então, vou aproveitar quando a gente está falando de falhas, vamos tentar explicar o porquê ou como funciona um motor monofásico. Vamos começar então. Deixa eu compartilhar aqui minha tela. Tudo certo com áudio e vídeo, pessoal? Joia, obrigado. Vamos lá então. Qualquer pergunta, vocês podem me interromper a qualquer momento, certo? Então vamos começar aí com o assunto nossa experiência 11. Vamos continuar com a nossa máquina de corrente alternada. Vamos trabalhar aí com a máquina assíncrona, também conhecida como motor de indução. Então, relembrando, né, essa máquina tem o seu estator trifásico, onde cada fase está defasada a 120 graus, formando aí um conjunto que é simétrico. O rotor nós temos dois tipos, gaiola de esquilo e também o rotor bobinado. Bom, vamos ver o que acontece com uma máquina quando ela perde uma das fases. Ou porque a fase queimou, ou porque algum cabo, alguma conexão abriu, certo? De tal forma que uma das correntes, uma das fases abra, né? Bom, quando a minha máquina está trabalhando aí com as três correntes equilibradas, então lembrando aí que vão adotar uma mesma convenção que eu já mostrei para vocês num slide, numa experiência anterior. Se estiver entrando corrente positiva pela fase, essa fase vai gerar um campo que tem a direção de sair aqui do rotor, certo? Na direção da fase. Então, se eu colocar uma corrente positiva na fase V, eu vou ter um campo saindo ali com seu sentido apontando para a fase. Isso também para a fase W. Então, fiz aqui a convenção aí de sentido do campo para correntes positivas entrando em cada uma das fases. Num sistema equilibrado, onde as correntes A, B e C são trifásicas equilibradas, mesmo que eu tenha o neutro conectado aqui no ponto neutro do meu motor, a corrente que fluirá para o neutro é zero. Certo? Sistema equilibrado, mesmo que eu conecte fisicamente o neutro ou terra, eu não vou ter corrente fluindo. Agora, se por algum motivo uma das fases abrir, por exemplo, a fase C, então a corrente que vai fluir para o terra vai ser a soma da corrente A mais B. É claro que eu estou falando de uma soma fasorial, certo? Lembrem que essas correntes e tensões são fasores. Não é o soma do módulo. Bom, como vai ficar então essa distribuição do fluxo na máquina se eu tiver então somente duas correntes com neutro? Certo? Quando eu tenho o neutro, esse neutro ele garante que a tensão em cima da fase A e da fase B estejam corretas. Só vai estar faltando a corrente, a tensão e a corrente na fase C.
Então, vou começar aqui no instante zero. Então, se eu tenho aqui a corrente na fase azul no seu máximo positivo, e vou ter a corrente na fase vermelha no seu, com valor de 0,5 negativo, então se fosse positivo, essa corrente em vermelho estaria apontando para o lado de baixo, para o lado da direita, certo? Como é negativo, ela aponta na direção oposta do que nós arbitramos para o sentido do campo. A resultante, ela vai dar um vetor que vai estar um pouco mais próximo do vetor em azul, claro, do que do vetor em vermelho, certo? Porque esse aqui é maior. Lembrando, né, que apesar de eu estar representando o campo por um vetor, na verdade a sua distribuição é senoidal, de tal forma que o pico aqui do vetor representa o ponto de máximo do seno. Certo? Então, tanto a disposição, a distribuição do fluxo da fase U quanto da fase V, ambos são senoidais, o somatório também dá um seno, certo? Onde o pico está sendo apontado aqui por esse vetor em azul mais escuro. Bom, se nós avançarmos no tempo, só para relembrar, né? Então essa é a distribuição do campo aí ao longo do entreferro. Na verdade, o valor de máximo não está em zero nesse momento, ele está aqui num valor um pouco negativo, então ele deveria estar mais ou menos aqui um pouco abaixo de 2π. Agora sim, vamos avançar no tempo, de tal forma que o valor das duas correntes ficou então em 0,5 positivo. Então, o campo da fase em azul diminuiu um pouquinho, o campo na fase vermelha inverteu a sua direção, de tal forma que a resultante, como esses dois vetores estão menores, essa resultante também vai dar um vetor um pouco menor do que eu tinha anteriormente. E notem mais uma coisa, certo? Eu andei aqui 60 graus no tempo e o meu vetor avançou mais de 60 graus no espaço. Ele avançou mais rápido. Vamos avançar com a corrente mais 60 graus no tempo. Então, agora a fase em vermelho está no seu máximo positivo e a fase em azul está no valor de menos 0,5. Então, veja que a fase em azul inverteu o sentido do campo e a fase em vermelho somente aumentou a intensidade de campo. A resultante agora está aqui num ângulo um pouco à frente do meu campo em vermelho, certo? Lembrem que a soma desses dois vetores tem que dar esse vetor maior. Novamente, eu andei aqui 60 graus no tempo, mas a minha fase andou um pouco mais. Deixa eu só voltar à posição anterior. Andou um pouco mais do que 60 graus mecânicos. Vamos avançar então mais 60 graus. Agora a minha fase em azul está com a corrente no seu valor de módulo máximo, mas com valor negativo. Então aponta para baixo. Se fosse positivo, apontava para cima. E a fase em vermelho diminuiu a corrente. Então a intensidade de fluxo diminuiu, mas continua na mesma direção. A resultante continua nesse quadrante, só que agora está mais próximo aqui do eixo azul. Note que eu andei 60 graus, no entanto, o meu vetor andou menos que 60 graus. Então, enquanto eu estava nesses quadrantes, o meu vetor resultante andou mais rápido do que o tempo, certo? Eu andei 60 graus no tempo, mas mecanicamente eu andei mais que 60 graus. Nesse quadrante aconteceu o inverso. Eu andei 60 graus no tempo, mas ele foi mais lento aqui. E assim nós vamos indo, certo? Notem que agora o vetor diminuiu novamente. Eu tenho menos 0,5 e menos 0,5 nas duas correntes. O meu vetor resultante deu um vetor menorzinho aqui. E assim, conforme nós vamos avançando, esse vetor aumenta novamente.
até completar uma volta mecânica aí. Então, se eu pegasse, deixa eu ver se eu tenho esse desenho. Não tem. Se eu pegasse o valor de máximo aqui no meu vetor resultante e traçasse o seu caminho, vocês veriam que esse vetor está fazendo uma elipse. Se eu tivesse as três fases operando, esse vetor ia fazer um círculo. Como eu perdi uma das fases, ele passou a fazer uma elipse. Certo? O fato de ele não gerar mais um círculo e sim uma elipse vai gerar pulsação no torque. Certo? Ou seja, vibração e ruído que a gente pode ouvir na máquina, certo? Então, se a minha máquina tiver com suas três fases conectadas, isso descreve um círculo e o torque ele é mais constante. Se eu perco uma fase, mas tenho o neutro conectado, esse torque vai passar a descrever então uma elipse. Automaticamente ele vai ficar pulsante, porque eu vou ter um valor de máximo e um valor menor, mas ainda assim ele descreve um campo girante. Certo? Então a minha máquina funciona, só que com mais pulsação de torque, automaticamente maior vibração. Se você colocar a mão do motor, você vai ver que ele vai vibrar mais e vai fazer mais ruído acústico por causa dessa vibração. Isso não é bom para o motor, porque essa vibração com o tempo pode danificar, por exemplo, os rolamentos, ou dependendo do tipo de carga que você tem conectado, isso também pode danificar a carga, certo? Vibração e pulsação de torque não são bons. Mas essa máquina, devido ao fato do campo ainda ser girante, ela não perde a sua capacidade de partir. Eu vou parar aqui um pouquinho e vou deixar o MATLAB abrindo, que ele demora um pouco. Enquanto a gente continua aqui. Bom, então nós vimos o que acontece aí com a minha máquina se ela perde uma fase, mas está com o neutro conectado. Vamos ver o que acontece agora com a máquina se ela perder uma fase e não ter o neutro conectado. Certo? Uma máquina que não tem o neutro, que é o mais comum, certo? Não é muito comum conectar esse neutro aqui da máquina, certo? Lembrando que eu estou falando do neutro e não do terra, que é conectado na carcaça, certo? São coisas diferentes. Neutro e terra do equipamento são coisas diferentes, apesar que às vezes se coloca no terra o neutro, mas não é muito aconselhável. Isso é uma questão aí mais para a disciplina do professor Cambraia, da parte de instalações elétricas. Bom, então, se eu tenho meu motor trifásico, se as três fases estão ok, a resultante dessa soma continua dando zero, tendo ou não o neutro conectado. Agora, de novo, se eu perco uma fase, como eu não tenho como garantir que esse ponto fique no neutro, certo? Automaticamente, se eu medir essa tensão em relação ao neutro, vocês vão ver que essa tensão ela vai flutuar em relação ao neutro, não vai ter mais a mesma tensão do neutro. Automaticamente, devido a eu ter um circuito aqui que está em série, a corrente IB tem que ser igual a menos IA. Ou seja, a mesma corrente que entra na fase A é a corrente que sai na fase B. De novo, estou falando de fasor, mas é a mesma corrente. Bom, vou manter aqui nosso padrão aí de direção do fluxo e vamos ver como que o meu campo se comporta agora. Então agora, aqui tem um pequeno erro que eu podia melhorar. Na verdade, o IB deveria ser menos IA, certo? Mas o resultado final vai ser o mesmo, tá? Não vai dar diferença.
Então, vou começar novamente na posição 0. Aqui, as duas correntes estão no seu valor máximo positivo, então tanto a fase em azul quanto em vermelho estão no máximo positivo. Logo, a minha resultante vai dar aqui na direção da fase W. Se eu avançar 60 graus, então, primeiro lembrando aí da distribuição do fluxo, né? Então a minha distribuição é senoidal, apesar, novamente, de eu estar representando o meu vetor, o meu fluxo como sendo um vetor. Então, esse ponto do vetor me representa o ponto de máximo desse seno, certo? Na verdade, ele está distribuído aí ao longo do entreferro. Agora sim, vamos avançar 60 graus. As duas correntes diminuíram para 0,5. Automaticamente, esse meu vetor restante diminuiu, mas manteve na mesma direção, porque a proporção entre esses dois fluxos ficou igual. Se eu diminuir, continuar avançando a 60 graus, quando eu passar por esse ponto, o fluxo vai para zero. Quando eu chegar aí a mais 60 graus, seja 180 graus, e as duas correntes inverteram de sentido. Logo, os meus dois campos também invertem. A minha resultante agora está para o lado da esquerda. Avanço mais 60 graus, eu vou para o módulo máximo com sinal positivo. Agora minha resultante aumentou de intensidade. Então, notem que quando eu perco uma fase do meu motor e eu não tenho o neutro conectado, o meu campo ele deixa de ser girante e passa a ser pulsante. Certo? Nesse caso aqui, o meu campo está sobre o eixo da fase W, sempre aumentando e diminuindo nesse eixo. Ou seja, se eu pegar o valor de máximo desse vetor e traçar a sua trajetória, já não é mais uma elipse, certo? Vai ser simplesmente uma reta que vai aumentar e diminuir aqui nesse eixo aqui da fase W. Bom, vamos ver se o meu MATLAB já abriu. Bom, uma coisa então que vai acontecer com essa máquina quando eu perco uma fase e não tenho o neutro, se a minha máquina, isso vocês vão ter que acreditar em mim, porque eu não consigo demonstrar para vocês, nós faríamos isso no laboratório. Se a minha máquina ela perder, então ela estiver operando, girando e perder uma fase, nessa situação ela continua girando. Só que se eu desligar a máquina e tentar fazê-la partir novamente nessa situação, ela não parte. Certo? Ela fica com a corrente nas outras duas fases muito elevada e não vai partir. Certo? Então, essa é a diferença de eu ter ou não um neutro conectado. A minha máquina com somente duas fases, mas com um neutro conectado, ela continua funcionando e partindo. Com maior vibração, mas ela continua funcionando. Outra coisa que acontece é que ela perde potência máxima, certo? Perdi uma fase, eu vou perder 1/3 da potência máxima da máquina. Agora, se eu não tenho neutro e perco uma fase, a minha máquina, se ela estiver girando, ela continua operando. Mas se eu desligar a máquina e tentar partir novamente nessa situação, a minha máquina não parte mais. Eu preciso de algum dispositivo que desligue a máquina, caso eu tente partir na situação, porque a corrente vai aumentar, a máquina não vai partir, e se eu não fizer nada, as outras duas fases também vão queimar, certo? Com risco de segurança também para a instalação, né? Vou tentar rodar então uma simulação.
Bom, no início do semestre, eu rodei para vocês uma simulação com a minha máquina operando com 3 fases equilibradas. Então, eu vou rodar primeiro a máquina operando de forma normal. Opa, eu esqueci de compartilhar a tela, né? Vou voltar a compartilhar a tela. Tudo certo com o compartilhamento, pessoal? Áudio e vídeo. Tá joia. Eu ia rodando aqui, esqueci de voltar ao compartilhamento. Vamos lá. Então é uma simulação que eu já tinha rodado para vocês. Eu vou fazer com que ela rode novamente, certo? No início do semestre. Então, se eu tenho correntes trifásicas equilibradas no meu motor, então aqui corrente na fase A, B e C, cada uma dessas correntes passando pela bobina, eu estou supondo que a distribuição é senoidal. Ela nunca é senoidal, mas eu estou aproximando para uma distribuição de fluxo senoidal. Então, em cada uma das minhas fases, eu tenho um seno, onde o eixo está deslocado 120 graus. Como o valor de máximo, as minhas correntes estão defasadas, o máximo desses campos nunca coincide, certo? Quando um está no máximo, as outras duas estão negativos. Mas a somatória desses 3 campos que estão pulsando, cada fase está pulsando de forma estacionária, a somatória dá um campo que está girando. Então eu vou colocar aqui para rodar novamente. Eu diminuí aqui. Então note que cada uma das minhas fases ela pulsa estacionário. A somatório é em preto aqui, certo? Então note que esse cara está girando. E note que o valor de máximo e mínimo, eles são constantes. Se você seguir aqui, ele é constante. Bom, se eu perder uma das fases, vou deixar aqui isso aqui na verdade no canto aqui. Caso eu perca uma das fases, significa que uma das correntes vai ficar em zero. Eu vou pegar aqui a corrente C e vou manter em zero. A corrente A e B, elas mantêm a sua fase. Se eu tiver o neutro conectado, certo? Porque o neutro me garante que cada uma das tensões aplicadas nas fases continue a mesma. Então, vou rodar agora nessa situação. Vocês vão ver que, se não me engano, a fase C é o verde, ele vai ficar sempre em zero. Em azul e em vermelho, vai continuar pulsando. Então, notem que o valor de máximo, ele afunda, depois aumenta. Afunda, depois aumenta, certo? Então, isso se eu pegasse, estivesse numa circunferência e traçasse esse valor de máximo, vocês veriam que isso descreve uma elipse. Na situação anterior, quando o meu máximo não mudava, se eu pegasse a circunferência e traçasse esse valor de máximo, ele descreveria um círculo. Aqui, com essa situação onde uma das correntes ficou em zero, o meu campo passou a ser pulsante, certo? Ele aumenta e diminui, a resultante, né? Isso então, como eu falei para vocês, gera vibração e também gera, com a vibração, gera ruído acústico, né? Então isso com o tempo pode ser prejudicial para a máquina e para o que estiver conectado no eixo. Bom, vamos ver agora, na situação onde eu perco uma fase e ao mesmo tempo eu não tenho o neutro conectado, vai acontecer que a corrente IB vai ser igual a menos a corrente A. Então essa corrente IB vai ser menos IA. Certo? Vamos ver o que acontece agora com o meu campo. Como as duas fases pulsam com a mesma intensidade,
agora as correntes não estão mais defasadas entre si, a minha resultante também ela fica parada. Notem que ela aumenta e o valor do máximo está sempre no mesmo ângulo. Então, nessa situação, o meu campo não está mais girando. É por isso que a minha máquina não parte mais, certo? Mas eu vou ainda explicar o porquê que a máquina, se estiver girando, ela continua funcionando. Isso eu vou conseguir explicar melhor no slide do experimento 12, que nós vamos abordar máquina monofásica. Porque essa máquina, então, quando ela perde uma fase e não tem um neutro conectado, ela vira uma máquina monofásica, certo? No entanto, máquinas monofásicas de indução funcionam. Com certeza, vocês, na casa de vocês, vocês vão ter algum motor de indução monofásica que funciona. Então, eu falei para vocês que essa máquina, se estiver girando, continua funcionando, mas se estiver parado, não parte. Então, como que o motor monofásico parte? Isso eu vou deixar na sequência para o experimento 12, que nós vamos discutir ainda na aula de hoje. Curiosidades, pessoal? Dúvidas? Não? Então eu vou seguindo aí. Vamos discutir mais um tipo de problema que eu posso precisar resolver quando eu estiver aí na indústria, certo? Então vou voltar ao compartilhamento. Continua tudo certo com o áudio e vídeo? Tá joia. Bom, uma coisa que pode acontecer quando se vocês estiverem trabalhando em uma indústria é de ter alguns motores na indústria que já estão, digamos assim, velhos, certo? Alguns motores antigos. E você precisa pôr esse motor para funcionar. E a identificação das fases, por ser velho, pode ter sido perdida, certo? Então nós temos que tomar cuidado para que a polaridade de todas as fases esteja igual, certo? Se eventualmente a polaridade de alguma das fases não tiver igual, por exemplo, eu precisaria, para minha máquina operar de forma equilibrada, eu precisaria que a fase ou das três fases esteja ligado no positivo ou no negativo. Certo? Se meu motor estiver operando correto e eu inverter as três bobinas, não acontece nenhum problema. Mas, como existe aí 8 combinações possíveis, né, para a polaridade desse conjunto de 3 bobinas, se eu tentar ligar a máquina de forma aleatória, eu tenho 1/4 de chance de acertar a ligação e 3/4 de chance de errar. Ou seja, 25% de acertar e 75% de errar. Bom, como que eu posso fazer? Eu posso tentar de forma realmente aleatória. Porque se eu errar a ligação, o meu motor vai até funcionar, ele vai partir se tiver a vazio, só que vai partir com uma vibração grande. Eu vou dar um exemplo, eu vou voltar para a simulação, eu vou colocar corrente na fase A e B com a polaridade correta e vou inverter, por exemplo, a corrente na fase C. Então eu vou voltar para a simulação. Vou voltar o valor correto da corrente na fase B e vou colocar a corrente na fase C com um sinal invertido, certo? Ou seja, em vez de ter a defasagem correta, ela está com, que seria aqui menos, na verdade, mais 120 graus, ela vai estar com menos 30 graus. Vamos ver como que vai ficar o campo resultante. Vocês vão ver que ele vai ficar pulsante novamente. Então, errei a polaridade de uma das bobinas, de novo o meu campo ficou pulsante, ó, chegou no máximo e abaixa. Por quê? Porque uma das bobinas está numa fase diferente. Então, se eu tiver que fazer a ligação aí de um motor cuja a identificação das fases se perdeu,
e eu fizer essa ligação de forma aleatória, eu tenho então 25% de acertar na primeira e 75% de errar. Como que eu sei que eu errei? Como essa máquina vai operar com um torque pulsante, vocês vão ver que essa vibração vai ser grande, certo? A máquina parte se tiver vazio, mas com uma vibração elevada. Eu posso ir invertendo a polaridade uma por uma dessas bobinas, até que a máquina opere com um torque com menos vibração. Certo? A situação que ela vai operar com menos vibração é a situação correta, certo? Então, se eu inverter uma fase de cada vez, no máximo aí com 3, 4, no máximo com 3 tentativas, eu vou acertar. Certo? Então, isso é uma situação que pode acontecer aí na indústria, certo? Muitas vezes vocês podem precisar aproveitar um motor mais velho e caso a identificação que tem nos fios do motor tenha sido perdida, essa é a forma aí da gente tentar, então, vamos fazer essas ligações para a máquina operar de forma correta. Bom, vamos ver então como que funciona uma máquina monofásica, certo? Bom, então uma máquina de indução monofásica é aquela máquina onde o seu fluxo é pulsante, certo? Eu só tenho uma fase, ele é pulsante. Eu já comentei para vocês que essa máquina, se o motor estiver girando, ela continua a operar, no entanto, ela não parte. Para que essa máquina possa partir, é necessário que tenha em quadratura com essa bobina chamada de principal, uma segunda bobina, ou seja, com um ângulo aqui de 90 graus, que é chamada de bobina auxiliar ou de partida. Então, para representar aqui no meu desenho, eu tenho essa bobina auxiliar que está em quadratura com a bobina principal. Bom, mas também não basta que fisicamente a bobina esteja em quadratura. As correntes também não podem estar em fase. Se essas duas fases estiverem em quadratura, mas as correntes estiverem em fase, nós vamos gerar um campo pulsante nessa direção aqui de 45 graus. Então eu preciso ter algum modo, uma vez que é monofásico, eu só tenho uma tensão de entrada, eu preciso gerar uma defasagem nessa corrente da bobina auxiliar. Como se faz isso? Em geral, com um capacitor. Então, se eu coloco um capacitor aqui em série com a bobina auxiliar, isso vai fazer com que a fase dessa corrente fique diferente da fase da bobina principal. Na verdade, basta que a impedância dessas duas bobinas seja diferente, por exemplo, inclusive com uma resistência, é possível fazer isso. Basta então que que a impedância das duas bobinas seja diferente, eu já vou conseguir então gerar uma defasagem. O ideal seria que essas duas bobinas fossem iguais e que essas duas correntes estivessem também em quadratura. Nessa situação, se as duas correntes ficarem em quadratura, uma vez que essas duas bobinas estão em quadratura, eu também vou ter aqui um campo girante que forma exatamente um círculo. Só que pode acontecer, ou geralmente vai acontecer, que a defasagem entre essas correntes não é 90 graus. Então, esse meu campo vai descrever uma elipse. Bom, como a impedância da minha máquina ela varia aí com a partida, dependendo da velocidade de funcionamento da máquina, a impedância que eu tenho numa fase varia, certo? Então, o problema que eu tenho com o motor monofásico é que se eu ajusto esse capacitor para que com velocidade baixa essas duas correntes estejam em quadratura, conforme a minha máquina acelerar, esse capacitor já não vai ser ideal para minha máquina operando em regime permanente.
Então, eu tenho um certo problema com esse tipo de máquina, que o valor ideal, ressaltando, né, o valor ideal do capacitor para a máquina partir não é o mesmo valor ideal para a máquina operando em regime. Ou seja, com velocidade zero ou com velocidade próxima à velocidade síncrona. O mais comum que se faz é partir a máquina com essa situação, ou seja, ajustar esse capacitor para obter a maior defasagem, a defasagem mais próxima de 90 graus na partida, no início da operação. E uma vez que a minha máquina acelera e chega próximo da velocidade síncrona, eu com algum dispositivo, algum relé, eu abro a minha bobina auxiliar. Certo? Essa é a situação mais comum aí para motor monofásico. O tipo de relé que eu posso usar para abrir essa fase, existe uma grande variedade, certo? Pode ser térmico, porque na partida eu tenho aí a minha máquina em geral está fria, certo? Conforme a minha máquina parte, essa corrente pode esquentar a minha bobina e com essa temperatura eu abro. Pode ser por corrente, né? De novo, na partida essa corrente é elevada, então ela pode fazer com que um contactor ou um relé atraque, né? Feche. E quando a minha máquina se aproxima do regime permanente, essa corrente, a gente já viu que essa corrente cai bastante. Então, com a queda dessa corrente, ele não consegue manter esse relé e aí o relé abre novamente. E também tem relés centrípetos, certo? Que usam a energia de rotação do meu motor para abrir esse relé. Então tem uma variedade grande aí de mecanismos que podem ser usados para eu abrir um relé do meu motor para eu fechar e abrir um relé do meu motor de indução monofásico. Vou representar novamente a máquina, certo? Então ela tem aí a sua bobina principal e a bobina auxiliar, conforme nós já conversamos. E o rotor geralmente é um rotor gaiola, certo? Uma máquina monofásica sempre vai ter um rotor gaiola. Então, novamente, se eu tenho uma corrente passando pela bobina principal, eu vou arbitrar que essa fase me gera um fluxo que está no sentido da bobina, certo? Onde eu representei a bobina. Corrente negativa vai gerar um fluxo para baixo. E o mesmo para a fase auxiliar, certo? Uma corrente positiva entrando na fase auxiliar vai me gerar um campo que aponta aí para a direita. Para gerar essa defasagem entre essas duas correntes, como eu tenho somente uma fonte de tensão, uma fonte monofásica, em geral se usa um capacitor que pode me dar a melhor defasagem. Então vamos acompanhar novamente como fica o fluxo na minha máquina. Então nessa primeira situação, fluxo na fase azul, que é a bobina principal, está no máximo, e na fase em vermelho no mínimo. Então a minha resultante dá na direção da fase principal. Se eu avançar 45 graus, ambas as correntes, uma corrente diminuiu e a outra aumentou, mas as duas são positivas. Então a minha resultante também avançou 45 graus. Vou avançar mais 45 graus no tempo. Agora a fase vermelha está no máximo e a azul está em zero. A resultante na direção da fase vermelha. E assim sucessivamente. Notem que o meu campo está girando. Mas para isso, a defasagem das correntes tem que ser igual à defasagem das bobinas. Se as minhas bobinas estão defasadas 90 graus, a defasagem da corrente também tem que ser 90 graus. E se não for 90 graus? Bom, se não for 90 graus, o meu campo vai ser uma elipse e automaticamente eu vou ter uma vibração de torque maior. Uma outra coisa que é possível fazer é com um motor
trifásico, vamos supor que você tem um motor trifásico, você vai colocar aí em alguma indústria de pequeno porte e por algum acaso onde essa máquina precisa operar, você não tem alimentação trifásica, tem somente uma tomada monofásica. É possível fazer uma ligação nesse motor trifásico que emule um motor monofásico. Então eu vou pegar uma das fases e vou utilizar como bobina principal, passando a corrente principal. E vou pegar as outras duas fases e vou colocá-las em série, de tal forma que a corrente vai entrar por uma fase e sair pela outra. Então, corrente positiva na minha fase A, fluxo aqui para cima. Nas outras duas fases, se eu colocar a corrente positiva entrando pela V, na W vai ter uma corrente negativa. Então, em vez de ter o fluxo no sentido da fase, vai ter o fluxo no sentido oposto. Esses dois campos estão passando a mesma corrente. Então, eles me dão uma resultante que vai estar aqui na horizontal. Sim. Certo? Então, a resultante da fase V e W vai estar na horizontal, sempre. E da fase U vai estar aqui na vertical. Então, o que eu posso fazer? Alimento a fase A, se eu só tiver uma fonte de tensão monofásica. A bobina auxiliar, eu faço a corrente entrar pela B e sair pela C. Então, aqui é o meu ponto comum das duas bobinas. É claro que, para gerar essa corrente, eu vou precisar de um capacitor para gerar essa defasagem, certo? Então, é possível aí com... Então, se nós tivermos um motor monofásico, um motor trifásico, e eu só tenho uma fonte monofásica, eu consigo fazer uma ligação nesse motor trifásico de forma que ele funcione como se fosse um monofásico, certo? É claro que eu vou estar perdendo potência, porque na prática, em funcionamento, eu vou usar só uma fase. Mas é melhor do que eu desperdiçar um motor, certo? Esse meu motor trifásico operando como fosse um monofásico, em regime vai operar no máximo com 1/3 da potência da máquina. Então, seguindo em frente. Novamente, então, um motor monofásico realmente, construído para isso, ele vai ter então uma bobina principal, uma bobina auxiliar em quadratura, e para gerar a defasagem, eu posso utilizar um capacitor. No laboratório, nós demonstramos que até com um resistor eu consigo gerar essa defasagem, certo? O que a gente precisa é que a impedância das bobinas fique diferente. Ou seja, o fator de potência de cada uma das bobinas seja diferente. Em geral, essas máquinas monofásicas, essa bobina auxiliar, ela é dimensionada para operar somente na partida. Uma vez que a minha máquina atinja a velocidade de regime permanente, tem um relé que vai abrir essa bobina auxiliar. Sim. Bom, então, uma vez que a minha máquina partiu, nós vimos que com a bobina auxiliar o meu campo é girante. Mas uma vez que eu abri a bobina auxiliar, o meu campo passa a ser pulsante. Vamos tentar entender, então, como é que a minha máquina funciona com esse campo pulsante, uma vez que ela já está girando. Certo? Bom, eu vou usar um artifício matemático, que é o seguinte. Eu vou supor que eu tenho dois campos. Um que gira no sentido da rotação, que eu vou chamar de positivo, e um outro campo que gira com a mesma velocidade no sentido negativo. Esse campo pulsante, ele é a soma desses dois campos que estão girando em sentidos opostos.
Então, se eu tenho esse campo girando no sentido positivo e esse campo girando no sentido negativo, a soma dos dois dá um campo pulsante. É como se eu tivesse dois motores dentro de um motor só. Um cujo campo coincide com o sentido de rotação e o outro que está tentando fazer a máquina rodar no sentido oposto. Eu posso interpretar, então, tentar analisar de forma separada o torque gerado por cada um desses dois campos, o campo positivo e o negativo. Então, notem que esse campo positivo está no mesmo sentido da rotação, esse negativo está no sentido oposto. De tal forma, então, que aqui na horizontal, esses dois campos sempre se anulam e a resultante dá sempre na vertical, de acordo com o desenho. Bom, vamos ver então qual que é o torque de cada um desses campos. Então, eu tenho para o campo positivo, a velocidade é ômega 1. Para o campo negativo, a velocidade é menos ômega 1, ele está rodando no sentido oposto. Então, o escorregamento do positivo é o motor normal. Esse escorregamento pode variar de 1 até 0, ou seja, máquina operando no modo motor. Já o escorregamento da minha máquina do campo negativo, se eu substituir aqui substituir por menos ômega 1, vocês vão ver que esse escorregamento vai variar de 2 até 1. Escorregamento de 1 até 2 é a região de frenagem. Então, o meu motor, o meu campo negativo, ele opera na região de frenagem, enquanto o meu campo positivo opera na região de motor. E notem que, na maior parte da operação, o torque do meu campo positivo é maior do que o torque do campo negativo na região de frenagem. Só tem um ponto, na verdade tem dois pontos, né? Aqui próximo do limite, né, da velocidade síncrona, esses dois torques ficam iguais, mas quando a velocidade é 0, esses dois campos também têm o mesmo torque. Certo? Então tem, na verdade, dois pontos onde esses campos são iguais. Próximo da velocidade síncrona e na velocidade 0. Bom, então na partida, como a velocidade é 0, tanto o meu campo positivo quanto o campo negativo tem velocidade cometi um pequeno erro. Na partida, então, ômega R é nulo, certo? Então, se eu tiver aqui ômega 1 sobre ômega 1, ou menos ômega 1 sobre menos ômega 1, isso dá um escorregamento igual a 1. Ou seja, na partida, os dois torques estão na mesma posição. Aqui, em escorregamento 0, escorregamento 1. Ou seja, eles têm o mesmo valor, a minha máquina não parte. Mas se a minha máquina começar a girar, então eu vou ter aqui o ômega R diferente de 0 e positivo. Esse escorregamento do campo positivo vai tender para 0. E o escorregamento do campo negativo vai tender para 2. De tal forma que esse delta do escorregamento, ele sempre tem o mesmo valor. Então, conforme a minha máquina acelera, vocês notem que conforme a minha máquina acelera, o torque do campo positivo vai ficando maior do que o torque do campo negativo. É por isso que a minha máquina, quando está funcionando, ela continua funcionando, ela não para. Mas se estiver parada e eu só tiver uma fase, ela não parte, porque na velocidade 0, os dois torques são iguais. A minha máquina começou a girar, o meu torque do campo positivo é sempre maior que o campo negativo. Então, a minha máquina continua acelerando até que eu atinja um valor próximo de regime permanente. Nesse ponto, novamente, os dois torques são iguais.
Então a minha máquina opera em regime permanente nessa posição. Certo? Então essa interpretação matemática que nós temos dois campos girantes, um gira no sentido positivo e o outro gira no sentido negativo, ele explica matematicamente como que a minha máquina pode funcionar somente com uma fase, mas ela não pode partir somente com uma fase, certo? Para partir e iniciar o movimento, eu preciso da bobina auxiliar. Uma vez que a minha máquina está girando, eu posso tirar a bobina auxiliar. Aqui só, então, a conexão que nós podemos fazer para uma máquina trifásica para emular uma máquina monofásica. Então, eu vou eleger aqui a fase U como a fase principal. E as fases V e W como auxiliar. Então, lembram que eu tinha que colocar essas fases em série. A corrente entra positiva e entra aqui pela fase 6, sai pela 1 e entra pela 1 da próxima, certo? Então, esse ponto é o ponto comum das duas bobinas. Eu vou, então, aplicar uma tensão monofásica na fase U. E para aplicar a tensão aqui na segunda fase, na bobina auxiliar, eu tenho então que pegar aqui a minha tensão que está sendo positiva, passo por um capacitor e aplico aqui na minha bobina auxiliar. Certo? Desse modo, eu consigo com um motor trifásico emular um motor monofásico. Lá no laboratório nós temos um contactor, né, que nós fazemos manualmente essa conexão. Então a gente liga e desliga isso aqui manualmente. Para demonstrar que a minha máquina parte, eu abro, ela continua operando, mas se eu tentar partir sem a bobina auxiliar, ela não parte, certo? O que nós fazemos no laboratório é variar o capacitor. Então, nós fazemos 3 valores diferentes de capacitor. E também fazemos valores diferentes de resistência. Certo? Demonstrando lá que com a resistência, em vez de usar um capacitor, se eu usar uma resistência, também funciona. Então, o importante para que a minha máquina parta é que as correntes da bobina auxiliar, da bobina principal e auxiliar, tenham defasagem. 90 graus seria o ideal. Deixa eu ver uma pergunta ali do Gabriel, não sei se faz tempo que ele perguntou, já faz um pouquinho de tempo. Eu não tinha visto antes, tá, Gabriel? É por isso que os motores de indução monofásico têm capacitor acoplado. Exatamente isso. Esse capacitor, a função dele é gerar a defasagem da corrente para a bobina auxiliar. Não é por causa de fator de potência. Certo? O problema do capacitor do meu motor de indução é que como a impedância da fase varia com a rotação da máquina, o capacitor, como eu já comentei, né, o capacitor ideal na partida não é o mesmo que seria ideal em regime permanente. Tem algumas máquinas que, para ter uma eficiência mais elevada, que operam com 2 capacitores, certo? Na partida eu conecto um capacitor, depois em regime eu comuto para um segundo capacitor. Um é chamado capacitor de partida, outro capacitor de regime. Certo, pessoal? Dúvidas aí, curiosidade? Uhum. Tá, joia. Bom, pessoal, eu vou ter uma boa notícia para vocês. Eu não vou pedir relatório desse experimento, porque não tem cálculo para ser feito, certo? Então eu vou poupar vocês aí de um relatório, certo? Nós estamos aí, então, na aula de hoje, fechando a nossa última aula teórica, certo? Então, estamos fechando a nossa disciplina.
Assim que eu terminar de corrigir os relatórios, eu vou estar passando aí as avaliações para vocês. Eu vou ainda ficar disponível depois para tirar dúvidas aí da nota, caso alguém tenha alguma objeção aí, certo? Tranquilo, pessoal? Tá joia? Bom, feito isso, então, nós estamos encerrando a nossa aula de hoje. Estamos encerrando também o nosso semestre. Eu queria agradecer aí a presença de vocês. Espero aí que apesar da grande limitação nossa de não poder fazer aula presencial e realmente poder mexer nas máquinas, eu espero que o semestre tenha sido útil para vocês. Também deixar aberto que quando as aulas presenciais voltarem, qualquer um de vocês que quiser fazer aula como ouvinte na disciplina ali de laboratório, vai estar aberto o laboratório, certo? Abração para você, abração para todos os colegas aí, para todo mundo. Muito obrigado.